Há 2 anos, eu e minha esposa, a gente tomou uma decisão de viver uma experiência fora do Brasil. A gente sempre teve essa vontade, esse desejo, a gente tem a intenção, né, de crescer a família e a gente, diante disso, percebeu que se a gente continuasse nessa rotina, a gente não ia ter tempo para os nossos filhos, ter tempo um para o outro. E a palavra que define essa nossa mudança, esse nosso desejo de mudar, é a qualidade de vida, para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais justa. E aí a gente entrou em contato com uma equipe de advogados. Na época, nós pagamos, acho que um valor de 400 euros ou 350, se eu não me engano, que com um pacote inicial dava um valor em torno de 1.800 a conversão, R$ 1.800 mais ou menos. Então, a minha parte foi conseguir toda essa documentação e enviar para eles que eles fizeram todo o processo, submeteram esse processo. Mas, como eles não são da área e fazem vários processos de várias áreas, algumas informações não eram tão claras, principalmente quanto a algumas informações de prova, do processo em si. Como que seria o processo? É só ser dentista, é só validar o diploma aí? Como que funcionava isso? É só ir para Portugal? Eu consigo chegar e trabalhar? Essas informações não tinham, né? Eram meio vagas e eles não sabiam me explicar. Então, a partir do momento que a primeira etapa deu certinho, a gente passou para a segunda etapa, que seria a parte da prova, e aí eu caí como se fosse num abismo. Eu falei assim, o que que eu vou fazer agora? Porque eu sei as disciplinas, eu sei o que vai cair, mas eu precisava de um norte, né? Porque se eu pegasse para estudar tudo de uma vez, o tempo era muito curto, e aí foi onde eu comprei o e-book, né? O primeiro passo foi a compra do e-book. E na mentoria, né, quando até o Gustavo fez a entrevista da mentoria, pelos tipos de pergunta, né, que o Gustavo fez, pela forma que ele conduziu a entrevista, eu falei assim, eu acho que eu estou no caminho certo. Depois que eu entrei na mentoria, eu percebi que as coisas começaram a acontecer. Ela me abriu a cabeça para outras áreas que eu não me preocupava, principalmente quanto a essa parte legal de morar, de residir em Portugal. Até então eu não tinha conhecimento sobre isso, né? Eu sou um cidadão brasileiro, eu não tenho outro tipo de passaporte. Então era uma coisa que eu não estava me planejando para isso. Então, a mentoria foi de fundamental importância. Eu vi a realidade também de outros colegas de profissão que estavam enfrentando, né, outros processos que eu sabia da existência, mas não sabia como funcionava. Essa questão de planejamento, um planejamento financeiro para eu poder mudar para Portugal. A mentoria ela me deu essa noção de como eu deveria me planejar para isso, quais seriam os meus direitos também como um cidadão nessa imigração, o que que eu deveria fazer para estar morando de forma legal. Porque muita gente, eu vejo na internet, né, até alguns conhecidos, muitas pessoas vão para Portugal, né, como turista, acabam ficando de forma ilegal, e aí depois dão entrada no processo, né, de validação. Então, é um caminho um pouco mais conturbado. Eu me preparei para a prova através da mentoria, com os simulados, foi de fundamental importância. E eu acho que se não tivesse a mentoria, talvez eu ia estar meio perdido, não sei se eu teria me preparado da melhor forma para a prova. Que quando eu cheguei lá, eu não tive tantas surpresas. Eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar. O Gustavo também na preparação para a prova oral, né? Eu usei muitas dicas que ele me deu de como vestir, de como me portar, de como cumprimentar, de saudar, né, os professores, né, no início da apresentação, de como montar a apresentação. Vocês corrigiram a minha apresentação e, em momento algum, eu tive algum questionamento por parte dos professores por conta disso, desses detalhes que às vezes me desvalorizariam lá na hora da apresentação se eu não tivesse passado por essa preparação também. Você passou com uma notaça, né? Que eu soube. Foi, fiquei feliz, não esperava também essa nota e passei com 17 valores, né? Acho que são 20, passei com 17. Então, eu fiquei feliz com a nota. Uma outra coisa importante, né? A mentoria, de certa forma, ela criou um network, né? Me permitiu criar um network. Então, hoje eu tenho uma colega que está estudando em Portugal, então ela acaba entrando já nesse meio, conhecendo outros profissionais, e eu tenho entrado em contato com ela. A mentoria, o grupo tornou uma família.
uma família. Hoje eu tenho liberdade de conversar com vocês, com os meus colegas, de tirar algumas dúvidas. Então, é uma família, eu vejo a mentoria como uma família. A gente teve algumas aulas sobre LinkedIn que me abriu os olhos para isso também. Só de eu melhorar o meu LinkedIn com a aula, né, que foi dada, eu já recebi algumas propostas de outros países, como a Dani sempre mostra isso, e realmente isso acontece. Essa questão de ser impossível, eu ouvi isso dentro da minha faculdade. Quando eu fui pegar a documentação, é, um funcionário da faculdade me falou: não, vai para lá e paga a disciplina, vai cursar, fazer um novo curso, porque esse processo que você está fazendo ele é impossível, ninguém consegue. E eu falei assim: ah, então é agora que eu quero, eu vou correr atrás que eu gosto de desafio. E para mim era um processo mais interessante, porque eu conseguiria estar atuando aqui no Brasil, conseguiria estar fazendo, né, esse planejamento financeiro, eu precisava continuar trabalhando para me capitalizar para essa mudança, e então eu vi como a melhor possibilidade, né? Eu sabia que o futuro da minha família também, de certa forma, dependia disso, e é uma realização. Hoje eu estou com o coração mais tranquilo, as coisas estão acontecendo agora, né? Até mais rápido do que eu imaginei, e de uma forma muito mais tranquila, né? Então, estou feliz demais com a notícia e sei que vai ser uma coisa muito boa para minha casa, para minha família, para o meu lado profissional também. Eu sei que isso vai abrir muitas portas para mim como dentista. Então, nós estamos na expectativa aí, doido para estar lá. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que é uma coisa muito de Deus e que Ele encaminhou tudo certinho para isso. Vocês foram pessoas que me ajudaram muito nesse processo.